SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação, e com o tema Comunicação e Saúde Mental da Mulher, este é o episódio 27 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, nossa convidada é Ana Tomazelli, psicanalista e CEO do Instituto de Pesquisas e Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas, o IPFREM, e ela também é jornalista. Em 2018, quando se viu com exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, Ana Tomazelli fundou, no ano seguinte, uma ONG com foco em educação sobre saúde mental para mulheres. Em pauta, como evitar que outras mulheres tenham burnout ou como contribuir para que se recuperem deste quadro. Como as mulheres que atuam em comunicação, quase sempre diante de múltiplas tarefas, podem cuidar da saúde mental enquanto realizam seus objetivos no trabalho, em casa e nas demais esferas. E como o homem pode ser um agente importante para que isso aconteça. Como as empresas podem, de fato, gerar um ambiente sadio. Essas são algumas das abordagens do bate-papo que começa agora com nossa convidada. Ana, muito obrigado por sua participação no episódio 27 do SensoCast. Você é psicanalista, portanto, uma profissional que atua em saúde mental e desenvolveu um quadro de burnout. Isso é uma demonstração, Ana, que todas as mulheres estão sujeitas a ter um esgotamento profissional. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz sempre que me convidam para participar de um programa relevante, assim, que tem uma audiência tão carinhosa. Bom, eu acho que a sua pergunta, a resposta direta para ela é sim, mas eu faria uma observação dizendo que não só as mulheres, mas mais as mulheres. E aqui no IPFEM, né, eu sou a fundadora do IPFEM, o Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino, das Existências Múltiplas. A gente produz pesquisas, principalmente no mercado de trabalho, e uma delas chama Índice Regional de Assimetrias, e a gente comprovou no segmento de construção civil e mercado imobiliário que as mulheres têm até 67% mais chances de desenvolver um burnout, pelas condições, obviamente, dentro do mercado de trabalho, mas claro, quando a gente também começa a saber que essa economia do cuidado está mais concentrada no gênero feminino. Então, sim, tive um burnout é uma categoria, né? É uma doença, vamos chamar assim, uma patologia do ambiente de trabalho, mas a gente não pode deixar de enxergar isso atrelado ou acoplado com as nossas atividades na nossa vida particular também. Então, burnout é mais por estar associado a essa questão do excesso de trabalho. Esse é um diferencial para você, por exemplo, separar, saber qual é a diferença entre um cansaço comum do dia a dia e um quadro já instalado de burnout? Perfeito. Quando a gente fala em burnout, tecnicamente, pela ciência, né, pela literatura científica, a gente está falando de um termo desenhado e designado para os ambientes de trabalho, que dentro dele vão ter algumas variáveis. Variáveis no seguinte sentido, ou atributos, como a gente chama também. Então, para você olhar para o burnout, você vai precisar olhar o quanto tem de sobrecarga de trabalho, o quanto tem de recompensa, que faça sentido ali para você, como é que são as relações dentro desse trabalho. E a gente precisa entender que o burnout, ele é diferente de um estado de cansaço, majoritariamente por uma coisa que parece muito simples, mas ela é muito profunda e muito complexa. O burnout é quando você perde uma função, principalmente uma função cognitiva. Então, não é um fim de semana de descanso que vai te recuperar, não são férias de 30 dias que vão te recuperar, mas é quando você perde uma função que seja, pessoas deixam de conseguir dirigir, outras pessoas deixam de conseguir articular raciocínio, ou de produzir, às vezes, algum material, né, alguma qualidade técnica que elas produziam antes, ou simplesmente elas não conseguem mais abrir o WhatsApp para responder uma mensagem. Então, elas perdem uma capacidade cognitiva para realizar uma atividade. Daí, não é só o descanso que resolve, mas todo um tratamento, porque, inclusive, o burnout pode estar associado a outras patologias também de saúde mental. Ana, no seu caso, como foi o diagnóstico e como que foi o tratamento?
O meu diagnóstico, na verdade, eu tive um primeiro burnout e não sabia que era, porque ainda também não se falava muito nisso. Então, essa é a importância da gente começar a falar, né? Falar cada vez mais sobre esse assunto. A primeira vez, alguns anos atrás, eu não identifiquei, mas eu já apresentava sintomas de exaustão. E aí, os mais clássicos. Então, de não querer acordar, sentir muita dificuldade para acordar, e daí eu achava que eu não era uma pessoa da manhã. Eu achava, não, eu sou noturna, eu não sou da manhã, é por isso que eu tenho tanta dificuldade. E daí uma vez conversando com a minha mãe disse, mas você sempre acordou 6 horas da manhã a vida inteira, dormia 6 horas da tarde, acordava 6 horas da manhã, pequenininha, criança. Você sempre foi uma pessoa da manhã. E aí eu comecei a revisitar essas declarações que eu fazia sobre mim e comecei a investigar, então tinha muita dificuldade, portanto, pela manhã, ficava muito irritadiça e olhava para fazer as atividades um pouco mais burocráticas, eu ficava muito incomodada, achando tudo aquilo muito chato e que estava faltando propósito, e aí não tinha muita paciência para as pessoas e ficava muito com essa sensação de estar perdida e de que a minha vida não estava dando em nada. Acho que se eu pudesse também desenhar de um jeito mais clássico, seria esse. Na segunda rodada, vamos chamar assim, que daí quando efetivamente eu tive o diagnóstico, além desses sintomas todos, eu passei a ter algumas doenças um pouco mais físicas. Físicas no sentido de adoecimento de órgãos ou partes do corpo. E aí é importante dizer que saúde mental é uma doença de uma parte do corpo porque é uma doença do cérebro, né? Então as pessoas esquecem que cérebro é parte do corpo. Então, patologias em saúde mental também são patologias de saúde física. Mas além desses sintomas um pouco mais comportamentais, eu vou chamar assim, eu comecei a ter muitos sintomas físicos de muita inflamação de estômago, por exemplo, de intestino, e muito problema na cervical. Então, eu tive protusão discal, quase cheguei em hérnia de disco, e aí começou a se tornar um quadro muito generalizado, e eu fiquei com essa sensação de que eu estava estancada. E, portanto, procurei um médico que olhou para o quadro como um todo e falou, veja, investigando a sua vida, né, e o seu trabalho, etc., o seu diagnóstico... Isso era 2018, então ainda era muito recente, muito incipiente. A gente está começando a discutir uma questão relacionada a burnout, etc. Me parece que você chegou num momento de exaustão e perda cognitiva relacionadas ao trabalho. E é aí que começam todas as discussões, inclusive de classificação de doença do trabalho, né? Colocar também ali na CID e tudo mais. Ana, essa exaustão, né, por conta desse excesso de trabalho, teve também, vamos dizer assim, seus frutos, né? Porque você, em 20 anos, acumulou uma experiência de mais de 20 anos com mentoria de carreiras e estruturação de serviços de recursos humanos, né, de RH, dentro e fora do país. O êxito profissional, no entanto, ele precisa estar atrelado a esse autocuidado, a esse olhar para a própria saúde mental, né? Pois é, você sabe que você também na outra pergunta tinha perguntado sobre o tratamento e eu acabei deixando para responder talvez um pouquinho depois, eu já vou puxar agora, que é o seguinte, tem uma discussão muito grande nisso aí que você está trazendo, que é assim, poxa vida, será que a gente precisa chegar num ponto tão assim de exaustão, num ponto tão crítico, sabe, num ponto tão perigoso para a gente repensar a vida? Então, claro, quando a gente olha para pessoas que passaram não só por esse tipo de situação, mas alguma situação um pouco mais limítrofe, eu vou chamar dessa forma, né? Quando a gente olha para essas histórias, claro, sem comparar doenças obviamente mais graves e mais crônicas, etc., mas qualquer situação que se apresenta como limítrofe, ela leva a gente a um repensar e ela leva a gente a uma reorganização das prioridades na vida, por exemplo. De fato, você tem toda a razão. Isso que aconteceu comigo me fez empreender uma transição de carreira e não só eu não deixei de fazer o que eu fazia, porque eu trabalho com gestão de pessoas e com recursos humanos, inclusive até hoje, mas me fez repensar a forma com quem eu queria fazer, a maneira, né, como eu queria trabalhar e que assuntos dentro disso eu queria. E, obviamente, também fui fundar uma organização de terceiro setor, me dedicar a ser professora. Mas o meu tratamento, então, ele teve muito a ver, claro, com as questões técnicas de cuidados com o corpo, então a medicação, a parte de exercício físico, principalmente pilates por conta da cervical, né? E todo um redesenho de vida que não acontece rápido. Eu tô falando, portanto, de 6 anos. E, de verdade, eu acho que eu só tô conseguindo, de fato, resolver, né? Mudar os meus hábitos e os meus estilos de vida hoje. Então, leva tempo, é um processo longo, então isso faz parte do tratamento. Mas acho que o tratamento, ele tem um segredo que é aprender a dar limite.
Então, eu revisitei muitas coisas na minha vida para dar muitos limites, não só para as pessoas em volta de mim, mas principalmente no trabalho também. E faço aí esse redesenho de estrada para seguir. Mas não acho que a gente precise chegar nesse ponto. E que bom que tem mais gente ouvindo quem já passou por isso, para que nomeie, né, o que está acontecendo, o que está passando, e não precise chegar nesse lugar mais perigoso e consiga fazer o movimento antes. Ana, não apenas o excesso de trabalho, né, que leva à exaustão, que impacta na saúde mental, né? Há muitas outras situações no dia a dia do trabalho que podem afetar. Isso inclui assédio moral, até mesmo assédio sexual, no caso da mulher, ou seja, muitas violências emocionais que as pessoas são sujeitas no trabalho. Quais são as principais, além das que eu mencionei, quais são as principais violências que acontecem no ambiente de trabalho que afetam a saúde mental das pessoas? Puxa vida, que bom que você abordou isso. Tem sido raro alguém ter a coragem de falar diretamente sobre isso, principalmente um homem, então eu te agradeço muito. Aqui a gente diz que a violência, ela tem um espectro e ela não começa com um tapa na cara, nem com um tiro no peito. Isso é muito importante da gente entender. A violência, ela começa na piada, ela começa na brincadeira. Então, quando a gente fala principalmente de ambientes de trabalho, a gente está falando de uma violência que começa naquilo que parece inofensivo. E aí eu falo não só de gênero, mas eu falo também principalmente de raça, de população LGBTQIAP+. Então, a nossa pesquisa, ela identificou justamente isso. Como essas pessoas, especificamente as mulheres, elas estão mais sujeitas a desenvolver, né, quadros de burnout, justamente porque elas precisam lidar com esse tipo de situação que vai parecendo inofensiva, mas vai construindo um lugar de muita violência, de microagressões e microviolências, como a gente chama. Mas tem uma coisa que é muito importante, que quando a gente fala sobre isso com as pessoas, ou a gente pede para as pessoas pararem, vem aquele argumento, né? Ah, mas tá tudo muito mimimi, tudo muito politicamente correto, agora não pode mais nada, é tudo frescura. E daí eu desenvolvi uma abordagem que tem sido muito interessante, que eu tenho ensinado para as pessoas, que eu deixo a pessoa falar, eu não vou entrar num embate com ela, porque eu não tenho que convencer ela de nada. Eu só pergunto para ela, ok que você acha isso, eu vou acolher e vou respeitar, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que é que a sua diversão é mais importante que a minha chateação? Você não precisa concordar com a minha chateação para parar de fazer isso, entende? Só respeita que eu não gosto e para de fazer, entende? Então, tem muito desse lugar da gente também parar de convencer os outros e de tentar dizer para os outros o que é o certo ou o que é o errado, mas entrar também nesses lugares de dizer, eu estou pedindo para parar. Respeita o meu incômodo, não importa se você concorda com ele ou não. Faz sentido para você? Não, com certeza. É uma reflexão bem interessante mesmo, porque muito se fala hoje, porque o mundo está ficando mais chato, né? Mas se fala isso justamente porque você não tem mais aquela aceitação institucionalizada na sociedade de que pode fazer certas coisas. Exatamente. Que hoje, felizmente, não são mais tão toleráveis, né? É isso. E a gente tem começado a conseguir, como processo histórico mesmo, a gente tem começado a conseguir dizer o que a gente sente, que era algo não valorizado. Então, aqui também eu repito muito que sentir é saber. Então, quando você sente algo, você está sabendo algo sobre você. É que nessa valorização da racionalidade, da velocidade, sentir leva tempo. Para sentir, você precisa prestar atenção, você não pode estar fazendo outra coisa. Então, o sentir, ele é muito exigente. Então, como ele é muito exigente, ele vai ficando um pouquinho mais para trás nesse jeito da gente também um pouco mais urbano de viver, e menos natural, menos cíclico. Então, não estou falando aqui para a gente dormir com o pôr do sol e acordar com o nascer do sol, né? E ficar nessa vibe um pouco mais abraçadora de árvore, com todo respeito, porque eu sou uma abraçadora de árvore por convicção. Mas o que eu estou dizendo é, como é que a gente vive essa nossa vida, né? Com todas as demandas, os boletos, todas as relações que a gente precisa estabelecer, os trabalhos que a gente precisa fazer. Mas como é que a gente faz isso sem desconectar da gente? Por quê? Nos meus quadros de burnout, estava tudo lá há muito tempo. Por quê? Eu tinha torcicolo já há 10 anos. Às vezes eu ficava super travada de torcicolo. Eu ficava rouca de tempos em tempos. E aí eu descobri que era por causa do estômago, não era um problema de garganta. Era refluxo que queimava a corda vocal. Então, mas o que acontecia? Meu pescoço travava, eu tomava um remédio, entrava num avião e ia para o próximo país trabalhar. Porque, puxa vida, não, dormi de mau jeito, né? Dei um mau jeito. Só que se isso vai acontecendo cada vez num intervalo de tempo menor, com mais frequência, isso não é dormir de mau jeito. O seu corpo está te contando alguma coisa e você não pode ignorar o recado.
Ana, neste episódio, né, nós estamos focando no impacto do dia a dia de trabalho na saúde mental da mulher, né? E na pandemia de Covid-19, e aí tendo um olhar para as minhas colegas que trabalham com comunicação, no nosso caso, comunicação em saúde, a mulher que atua nessa área, né, ela não podia optar por trabalhar justamente em saúde por não se manter atualizada sobre Covid-19, né? Porque era o exercício dela comunicar sobre. Qual é o reflexo disso na saúde mental que, enfim, a literatura tem mostrado dessas pessoas que não podiam se dar ao luxo de não quero muito saber sobre isso, vou fazer outras coisas, porque fazia parte do que é a essência do trabalho dessa pessoa? Toda vez que a gente atua numa profissão que a gente, vou chamar carinhosamente a gente chama de devocional, né, ou de vocacional nesse sentido, a gente precisa entender que tem a parte bonita de fazer isso, mas em geral vai ter um ônus bastante grande atrelado. Bom, trabalhei oficialmente como recursos humanos, como gestão de pessoas na área de saúde, majoritariamente ao longo da minha vida inteira. Acompanhei muito de perto, de fato, você tem toda a razão. E nas frentes de saúde mental, a gente deu prioridade para pessoas que trabalhavam não só na parte de comunicação, mas também na parte de saúde e também professoras, né? Empreendedoras sociais de uma maneira geral, a gente pegou um público ali específico. Como jornalista, eu sou jornalista de formação original. Como jornalista, tem algo em mim dentro também do que eu faço na ONG. É uma ONG baseada em dados, né? De educação em saúde mental baseada em dados. Então, eu não posso também me dar ao luxo de simplesmente falar, não vou saber o que está acontecendo. E aí, a gente precisa desenvolver uma estratégia que é como é que a gente acessa o dado e a história que ele conta de uma maneira um pouco mais sóbria nesse sentido, sem, muitas vezes, acessar histórias muito particulares de sofrimento num sentido um pouco de autopreservação. E aí, eu sempre dou uma sugestão que é uma coisa boba, tá? Besta, assim, que é faça uma curadoria dos perfis que você segue no Instagram, por exemplo. Porque muitas vezes você tá rolando feed pra ver meme e cachorrinho. Porque você quer dar uma desligada, você quer ver. Eu vejo, por exemplo, muito vídeo de gente que dá nó de marinheiro, né? Porque eu dirijo barco, sou filha de marinheiro, sou mergulhadora. Então, tô lá distraindo, né? Oxigenando a minha cabeça de alguma forma e pum, chega um perfil que traz uma violência muito grande, né? Ou na chamada, com as palavras que tem gatilho para as violências de gênero e etc. Principalmente violências de gênero, principalmente relacionadas a crianças e adolescentes e etc. Então, é muito importante que a gente não deixe de acessar o dado, não deixe de saber o que está acontecendo a partir das fontes técnicas principais, e aí eu estou falando dos institutos e das universidades, por exemplo, produtoras de dados, mas que a gente, de alguma maneira, tome algum cuidado para não acessar tantas histórias de sofrimento muito particulares sempre, sem dar um respiro, porque a chance da gente ser capturada por isso é muito grande, principalmente se a gente se identifica com essa história especificamente. Não gosto muito da palavra que eu falei, gatilho, né? Mas é a palavra que a maioria das pessoas entende melhor. Eu resumiria dizendo muito cuidado com aquilo que pode engatilhar coisas dentro de você, mas principalmente, de novo eu vou falar sobre frequência. Cuidado com isso no tempo, porque eu vejo pessoas que ficam vendo programas que só falam de violência o tempo inteiro, com a TV ligada o tempo inteiro em casa, ou só ficam consumindo perfis que falam de violências e de coisas difíceis. E isso vai alimentando o seu cérebro de coisas, né? E vai fazendo você ver o mundo como um lugar muito ruim. O mundo não é um lugar só maravilhoso, mas ele também não é só detestável. E não só nesse campo da informação, mas como que é possível aí para qualquer mulher se manter emocionalmente saudável com toda a sobrecarga que muitas vezes ela acaba acumulando nessa sociedade que é patriarcal? Pois é, eu gosto muito de receber essa pergunta, porque eu vou responder ela, mas eu vou sugerir outra pergunta para quem está ouvindo a gente, né, e para você, para que comecem a se fazer junto com essa pergunta. Eu tenho perguntado muito o que é que os homens vão fazer para a gente lidar com tudo isso. Porque cada vez que vocês perguntam o que é que a gente pode fazer, coloca na gente a responsabilidade de resolver, ou a responsabilidade de se proteger, ou a responsabilidade de se defender. E, de fato, a gente tem que aprender isso e a gente vem desenvolvendo e fortalecendo isso, principalmente ao longo dos últimos 30 anos. Mas a gente precisa começar a fazer a pergunta para os homens. Como é que vocês vão parar de machucar a gente? Porque acaba sendo uma pergunta com um contexto até um pouco patriarcal também, de
E jogar sobre vocês as respostas, né? Claro, exato. Uhum. Exato, eu sou contratada, por exemplo, para desenhar programas de letramento de gênero para mulheres. Como é que as mulheres podem lidar com um ambiente que é mais desafiador do ponto de vista de gênero? Não, gente, eu quero falar com os homens. Como é que eles podem fazer um contexto menos desafiador do ponto de vista de gênero para que a gente não precise ficar desenvolvendo estratégia de proteção? Então, é o mesmo princípio assim, sabe quando a empresa fala, aqui tem sala de descompressão. Aí me dá vontade de perguntar, vocês não estão se perguntando o que está comprimindo? Para resolver o que está comprimindo, ao invés de só ficar olhando para a descompressão. Então, às vezes, a gente tem que provocar e desafiar um pouco a lógica das coisas, para que não fique só sobre um grupo, e a mesma coisa vale para pessoas negras, a mesma coisa para pessoas LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, etc., para que não fique só sobre o grupo que recebe a violência, a responsabilidade de resolver a violência. E isso é muito importante. Mas sim, respondendo diretamente à sua pergunta, as mulheres podem fazer isso que elas estão fazendo aqui, ouvindo a gente. Elas podem estudar, mas principalmente procurar agrupamentos e redes de apoio. A gente tem falado muito sobre a reconstrução do coletivo, sobre a reconstrução da parceria, né, e dessa vivência, dessa existência, vamos chamar assim, de aldeia, que, por exemplo, as mulheres negras fazem muito bem, principalmente quando a gente está falando de lugares periféricos ou fora dos grandes centros urbanos. Então, a gente precisa entender que quando a gente existe num coletivo, as chances da gente não só se preservar, mas da gente também se regenerar, também de se recuperar daquilo que o mundo é muito maior. Então, acho que ter também estratégias, obviamente, de autocuidado. Eu não vou reinventar roda nenhuma. É importante dormir bem, comer bem, fazer exercício físico, porque esse corpo aqui, ele é uma maquininha que já tem um jeito muito certinho de funcionar. Mas principalmente eu voltaria na coisa do dar limites, fazer uma curadoria no conteúdo que você consome, porque isso também é alimento. Você precisa saber se você se alimenta bem de conteúdo ou não. Mas eu traria uma última coisa, acho que para fechar essa parte da pergunta, que eu escolheria melhor as relações. E principalmente as relações de amizade, obviamente as relações afetivas profundas, né, como um casamento, um relacionamento afetivo, etc. Mas eu acho que principalmente as amizades, sabe? Porque eu tenho visto pessoas que se beneficiam muito de boas amizades e pessoas que têm se prejudicado muito a partir de amizades que, por exemplo, fazem chantagens emocionais e demandam muito delas e etc. E não precisa, né? Quais são os acordos mais saudáveis que a gente vai estabelecer? Então, eu terminaria essa parte mais da resposta sugerindo que as pessoas que estão ouvindo a gente, que vocês também, Benê, aí um beijo pro Benê que está gravando, escolham melhores as pessoas que estão em volta de vocês. E Ana, bom, na sua visão como especialista em saúde mental e também empreendedora e que atua, né, na área de empreendedorismo com outros profissionais, também jornalista, o jornalismo e outras formas de comunicação têm um papel importante justamente em ser uma das ferramentas de levar a informação para as pessoas. Como, então, que o jornalismo e essas outras formas de comunicação podem fazer com que sejam ajudar a serem criados mecanismos para um ambiente mais saudável para as mulheres? Perfeito. Acho que, primeiro, começando a trazer os homens, começando a exigir que os homens estejam nas conversas, nos cursos, nos debates, etc., sobre as questões de gênero, não a partir do lugar da concordância, mas principalmente a partir do lugar de assumir um compromisso. Então, a gente precisa começar a articular esse tipo de coisa. Eu acho que esse é o primeiro grande ponto. Acho que o segundo grande ponto é a gente precisa entender esse processo em camadas, né? Então, claro, a gente vai estar falando de políticas públicas, que é aonde, com uma organização de terceiro setor, eu também atuo, né? Também consigo exercer alguma influência nesta primeira camada de política pública, porque tudo que vira lei ganha mais força, sim, principalmente dentro das empresas. Então, principalmente dentro de empresas multinacionais. Quando a gente está falando do eixo Estados Unidos-Europa, né, América do Norte-Europa, a gente fala de empresas que vão querer estar 100% compliance. Então, né, em regra, quando a gente fala, olha, isso aqui é lei, eles nem querem discutir, cumpra-se e coloca dinheiro, desenvolve mecanismo, etc. E assim a gente avança. Então, lei ajuda muito. Então, políticas públicas, eu acho que como sociedade, de uma maneira geral, meios de comunicação precisam cada vez mais entender a própria responsabilidade e a gente tem hoje um mecanismo muito perverso para a comunicação, para a imprensa tradicional, que é o algoritmo. Então, muitas vezes o título ele é
irresponsável. Muitas vezes o título ele é nefasto, ele é muito perigoso, mas porque começa uma briga nos comentários e o algoritmo não tem afeto. O algoritmo ele vai ler a entrada. Se a entrada é boa ou é ruim, é agressiva ou é carinhosa, o algoritmo não tem afeto. Então, quanto mais volume, mais aquilo gera do que a gente já conhece como engajamento. Então, esse mecanismo hoje, para os grandes meios de comunicação, que concorrem com pequenos meios, com pessoas físicas, né, com pessoas que produzem comunicação, e é aí que eu quero chegar. Para mim, tem uma reflexão que vai para além da imprensa tradicional, que tem todo o meu respeito e não pode morrer nunca como instituição, na minha visão, mas essa imprensa, ela vai precisar se redesenhar, ela vai precisar se reinventar de muitas maneiras, não jogando o jogo perverso do algoritmo, mas se entendendo na posição de construir um social que seja um pouco mais hábil na capacidade de exercer pensamento crítico e na capacidade também de regular. Eu acho que o grande valor de uma imprensa tradicional é a apuração, é a seriedade, é o rigor nesse aspecto. Então, quando a gente fala de assuntos muito sensíveis, a imprensa cumpre, assim, um excelente ponto, mas ainda a gente tem muita pesquisa já sobre isso, ainda coloca títulos de notícias relacionadas a mulheres de formas muito misóginas. Então, as palavras que se usam, a maneira como coloca-se a mulher naquela situação, e a gente está vendo, quando nem é sobre a mulher, né, quando é sobre um homem que produz uma violência sobre uma mulher, no caso dos jogadores de futebol e etc., a gente vê isso assim, um open bar de desgraça quando a gente fala do ponto de vista semântico, semiótico da imprensa. Então a imprensa pode ser mais responsável e ter letramento social e consciência de classe. É inconcebível um jornalista em 2024 que não tenha um letramento social e uma consciência de classe para produzir a comunicação. E aí a gente precisaria falar com todo mundo que está na internet hoje, principalmente com a proposta de produzir comunicação, porque sem letramento social e consciência de classe, a gente realmente vai continuar produzindo agressões e microviolências de gênero, sim. Sim, uma outra questão no mercado de trabalho, comparando homens e mulheres, é ainda o abismo, a distância de oportunidades, e aí principalmente também quando chega na parte dos cargos de liderança, né? Como que, de fato, na prática, precisam ser as medidas dos gestores e dos departamentos de recursos humanos para que não só se promova uma redução dessa distância, mas principalmente equidade? Pois é. Tem duas coisas interessantes aqui. A primeira é que essa equidade ela só vai acontecer quando quem manda quiser. O que significa isso? A pessoa que senta no topo da cadeira ou a pessoa que é a dona do cofre, em geral, a pessoa do financeiro e a pessoa na posição de presidência, elas são pessoas que elas têm que querer fazer. Veja, eu não estou dizendo que elas têm que concordar, que elas têm que aderir, que elas têm que achar lindo, que elas têm que achar ótimo. Elas têm que querer, seja por convicção, seja por constrangimento, seja por capitalismo, que seja. Então, olha, elas precisam tomar a decisão e dizer, nesta companhia, a partir de hoje, não serão toleradas A, B e C, ou serão feitas A, B e C com essa implantação de programa. Então, acho que isso é o principal, o essencial. Depois disso, aí sim a gente está falando de um letramento social cascateado, né, especificamente, e as outras duas coisas que a gente trata aqui no IPFEM, que é a postura cidadã, a gente discutir as posturas cidadãs, não só dentro da empresa, mas também ir para um terceiro nível, que é o pacto coletivo. Quais são os acordos que a gente faz aqui dentro, principalmente quando as coisas derem errado, quando alguém fizer uma piada, porque vai acontecer. Então, como é que a gente lida com aquilo que a gente também quer, eu vou usar uma palavra forte, que é exterminar, né? Para mim, a gente devia ter tolerância zero com esse tipo de coisa. E diferenciar, obviamente, a brincadeira do crime. Mas tem uma última coisa nessa resposta que eu não posso deixar de dizer, que é o aspecto religioso. A gente tem um ditado no Brasil que fala que a gente não discute política, religião e futebol. Futebol eu não faço a menor questão porque eu sou flamenguista, né? Então sou discípula do Zico, pra mim tá tudo certo, como uma boa carioca. Eu não vou discutir futebol, né? Sou palmeirense, enfim, pelos meus filhos, pelo meu namorado, etc. Mas política e religião, a gente deveria discutir no sentido grego da coisa, né? E não a partir de posições emocionais, ou de posições devocionais, ou de posições teológicas. Então,
e não a partir da política partidária, por exemplo, né? Então, a gente deveria sim produzir espaços seguros dentro do ambiente de trabalho para discutir conceitos políticos e como é que o nosso existir ele é político, né? Ser um cidadão é uma vivência política no mundo em que a gente vive, principalmente também no Estado democrático de direito. E a segunda coisa é como é que a nossa formação cultural religiosa, eu não quero saber a religião que você é hoje, entende? Se você professa, se você acredita, se você não acredita, se você é ateu, se você é agnóstico, a conversa não é sobre isso. A conversa é sobre a constituição cultural do Ocidente, a partir do que a gente chama de religiões abraâmicas, né? Que são as monoteístas dogmáticas, e como é que as nossas noções de certo e errado, de bom e mal, de sagrado, de profano, de sofrimento, de perdão, de resiliência, inclusive, como é que isso se reflete nos nossos comportamentos dentro do mercado de trabalho. Só assim a gente vai conseguir fazer com que os programas de diversidade avancem. Então, veja, não é sobre abrir mão de uma postura ou de uma convicção religiosa, muito pelo contrário. É sobre como é que a gente entende a constituição dessa cultura, como é que ela se manifesta hoje, mas principalmente o que a gente faz com ela e quais são os nossos atravessamentos. Então, as discussões principalmente de gênero, raça e orientação sexual, elas não vão avançar se a gente não tiver a coragem de produzir conversas inteligentes e muito técnicas sobre formação cultural religiosa no Ocidente. E nessa questão de diversidade, de orientação sexual, é justamente a pergunta que eu quero fazer agora. Em relação às pessoas LGBT+, qual é o cenário mais saudável para que elas, no mercado de trabalho, esse cenário ele não seja nocivo para a saúde mental dessas pessoas? Pois é, essa é uma pergunta muito boa. Eu só quero dizer que eu falo de religião, eu sou cientista da religião pela PUC de São Paulo. Então, eu pesquiso matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos. E aí eu vou fazendo um pouco dessa articulação também das violências que a gente vai vivendo em casa, com as violências que a gente vai vivendo no trabalho e os impactos também na nossa carreira. Inclusive, a professora Cláudia, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2023, a tese central dela, num livro chamado Carreira e Família, é que não vai haver equidade de gênero no mercado de trabalho enquanto não houver paridade de gênero em casa. Então, ela também articula os ambientes particulares e públicos dessa forma. Por que eu estou falando isso? Porque a resposta direta para a sua pergunta, falando especificamente de população LGBTQIAP+, ela é muito mais direta do ponto de vista religioso do que qualquer outra coisa. Porque a resposta direta é, bom, como é que a gente faz um ambiente saudável? Fazendo com que a sexualidade particular de cada indivíduo não seja da conta de ninguém. E que isso não seja um vetor de qualificação ou de classificação ou de julgamento ou qualquer outra coisa acerca de nenhum outro ser humano. Então, você não é um melhor profissional porque você é gay ou não. Você não é uma pessoa melhor do ponto de vista ético ou de caráter porque você é lésbica ou não, porque você é bissexual ou não. Assim, de fato, em essência, literalmente uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se preocupa tanto controlar o corpo do alheio, o corpo de uma outra pessoa, você é que deveria estar procurando terapia. Então, essa pergunta, ela é uma pergunta que diretamente tem a seguinte resposta. Isso não deveria ser um assunto. A gente transforma um ambiente em um ambiente saudável quando este tipo de temática não é mais um assunto. Mas, como isso é muito evoluído, até a gente chegar lá, a gente constrói um ambiente saudável com os dispositivos, principalmente de acolhimento, denúncia, escuta, né, e etc. Mas aquilo que eu estava falando de quem manda tem que querer, a gente constrói um ambiente saudável quando a gente determina os inegociáveis e pune quem não respeita. Infelizmente, a conversa, ela é bem-vinda na medida em que a gente não está cometendo um crime. Quando a gente começa a cometer um crime, então, as sanções mais formais, inclusive públicas, né, eu oriento os profissionais a procurar, inclusive, seus direitos publicamente, boletins de ocorrência e etc., se acontece algo dentro da empresa, porque é direito cidadão, é garantia de direitos. Mas também garantia de direitos precisa de reconhecimento de deveres. Então, me parece que a gente ainda está falhando em reconhecer os nossos deveres. Bom, Ana, em relação ao IPFEM, né, o lema de vocês é chega de mulheres com burnout. Isso. Quais são os caminhos para que isso se torne realidade, que não seja uma utopia, assim, que realmente isso possa acontecer? Pois é, em primeiro lugar, que a gente consiga avançar e resolver
o que a gente aqui no IPFEM chama de assimetrias de gênero, ambientes assimétricos de gênero. Você falou algumas coisas aí no começo, né? Então, tem uns termos em inglês, mas eu vou falar de um jeito um pouco mais didático, né? Quando num ambiente de trabalho uma mulher não tem espaço para falar numa reunião, ou todo mundo ganhou 20 minutos para falar numa reunião. Aí todos os homens que falam antes dela, baseado em fatos reais, tá? Todos os homens que falam antes dela falam 40 minutos, a reunião estoura pra caramba de tempo, e quando chega na vez dela, ela escuta: você pode falar rapidinho que a gente tá com o tempo estourado? Então, isso é uma coisa, então, as condições de promoção e etc. Então, a gente resolve isso, né, e diminui o número de mulheres com burnout quando a gente entende que dentro do ambiente de trabalho, a gente sim precisa ter o que a gente chama de dispositivos compensatórios. Então, se a gente está falando de um lugar assimétrico de gênero, e a gente consegue fazer um diagnóstico para isso, né? Se a gente está falando de um ambiente assimétrico de gênero, quais são os dispositivos compensatórios? E aí a gente entra na famosa discussão de cota. Cota nada mais é do que um dispositivo compensatório. Ele não é eterno, ele é temporário e vai levar o tempo que precisar, mas ele é um dispositivo, e aí é isso que eu quero trazer aqui, dispositivos de garantia de acesso. Então, dentro do ambiente de trabalho, a gente precisa garantir acesso aos grupos subrepresentados, como a gente chama. Que a gente não chama mais de minorias, porque efetivamente não somos. Então, grupos subrepresentados, a gente precisa desenvolver mecanismos de garantias de acesso. Isso dentro da empresa. Quando a gente fala de sociedade como um todo, a gente precisa entender que essa conversa é dos homens. Então, a gente precisa discutir trabalho doméstico, porque é muito interessante que os homens querem tanto que a gente cada vez mais trabalhe, divida as contas e etc. E ok, tá tudo certo também, porque foi algo que principalmente as mulheres brancas, né, nesse feminismo mais europeu, angariaram ao longo dos últimos anos. Mas, quando é que a gente vai discutir a divisão de trabalho doméstico? A gente já discutiu divisão de contas, certo? Quando é que a gente vai discutir divisão de trabalho doméstico, cuidado com filhos, cuidado com pais idosos, pessoas adoentadas, acamadas? Quando é que a gente vai discutir a divisão? E aí, veja, eu não estou falando de ajuda, tá certo? Quando é que a gente vai discutir a divisão em relação a gênero na economia do cuidado? Exato. Essa é a provocação que eu quero deixar aqui. Porque eu gosto de terminar com mais perguntas do que respostas, né? É aquele famoso pai de Instagram, né, que faz alguma coisa porque ele ajuda, né? Que questão que ajuda. Exatamente. Ele divide junto as tarefas. Exatamente. É isso. Bom, Ana, muito obrigado por sua participação neste episódio do SensoCast. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Eu gostaria de convidar as pessoas para conhecerem o perfil do IPFEM. A gente produz bastante coisa, né, bastante conteúdo. Temos a Isabela Camargo como nossa embaixadora. Ela fala sobre os EPIs da saúde mental, os equipamentos de proteção individual da saúde mental. Tem sido uma construção muito interessante. E quero dizer que, sim, homens, venham conversar, venham perguntar. Todo lugar por onde eu passo vira uma sala de aula, e na sala de aula tudo pode, né? Tragam o que incomoda, tragam o que vocês acham que não pode ser, ou que pode ser, e vamos construir juntos, né? Algum compromisso do ponto de vista de comportamento concreto, sabe? Então, eu vejo muitos homens dizendo: não, eu não sou machista. Daí eu pergunto: mas quando fazem a piadinha de mulher ou mandam pornografia no grupinho dos camaradas, você interrompe? Ou quando começam a falar mal de casamento, mal de sogra, mal de esposa, na rodinha do futebol, você também interrompe? Ai, não, mas aí fica muito chato, né? Pois é, chato pra gente é ser machucada e morta. Vejam, vocês não estão querendo o chato, que é só um chato. Você só vai ser conhecido como chato. E talvez você perca ali alguma coisa, perca alguns amigos que também são chatos, etc. Mas a gente tá perdendo a vida, então a sensação que eu tenho é que a gente já fez tudo o que a gente podia fazer sozinha. E agora a gente não consegue ir muito mais longe sem a conciliação com o masculino. Eu tenho 2 filhos homens, né? Grandes já. Então, eu preciso também produzir um masculino que vai conciliar e vai abrir essa porta e vai fazer a própria parte do trabalho. Porque não adianta olhar pra gente e dizer: você me ensina isso? Tenha paciência comigo. Não, gente, façam vocês o trabalho de vocês, assim como as pessoas brancas precisam fazer o trabalho de combate ao racismo. Então, as pessoas que são muito efetivas em produzir a violência, elas precisam entender que elas precisam ser muito efetivas em desfazer a violência, em resolver a violência. Essa não é uma obrigação de quem sofre os efeitos dessa violência. Então, eu acho que eu terminaria desse jeito,
agradecendo, porque não adianta eu querer falar se não tem ninguém que queira me ouvir. Eu fico muito feliz com isso. Me chamem sempre, eu estou sempre disponível. E deixo aí um abraço para todo mundo e fico à disposição. E assim encerramos o episódio 27 do SensoCast. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site sensocomunicação sem cedilha e sem tio.com.br. Nós, da Senso Consultoria de Comunicação, tendo como parceiro o Estúdio Banca Podcast, produzimos podcasts e videocasts de diferentes temas das áreas de saúde, ciência e educação. Se interessou em produzir o seu podcast conosco, envie uma mensagem para contato@sensocomunicação.com.br e não se esqueça de ouvir os episódios anteriores e seguir nossos perfis. O SensoCast está nas principais plataformas de podcast todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.